Fala pessoal, vamos dar continuidade aí aos nossos videozinhos de análise combinatória. No vídeo anterior, até vou deixar um cardzinho aí em cima para vocês, foi sobre o princípio fundamental da contagem. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um carinha bastante importante que é o nosso amigo fatorial. O que é o fatorial? O fatorial é um operador matemático que serve para escrever de forma reduzida uma operação com sequências de multiplicações. Como que a gente define o fatorial? O fatorial ele é definido como, o símbolo dele é o símbolo da exclamação. Então, n fatorial, o que significa? Algebricamente, n fatorial é a multiplicação de todos os números n pelos seus antecessores. Até quando? Até quando que vai ser essa multiplicação? Até onde que ela vai? Então, olha essa representação dos seus antecessores. Sempre subtraindo uma unidade. Vai ter um momento que para? Sim, quando chega no número 1. Chegando no número 1, para. Então, n fatorial, em outras palavras, para ser bem direto, bem simples, é a multiplicação de todos os números a partir dele mesmo até o 1. Mas aí a gente precisa de uma restrição. Quais são esses valores de n? Esses valores de n são os números naturais. Certinho? O que a gente tem de exemplo aqui? Por exemplo, 3 fatorial. O que é o 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, que vale 6. O que é 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. E assim por diante. Certo? O que é 15 fatorial? É 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, até chegar no 1. Vai dar um númerozão bastante grande, mas tudo bem. O que a gente tem aqui de informações interessantes para trabalhar? Quanto que vale 1 fatorial? E quanto que vale 0 fatorial? Aqui é uma coisa interessante para a gente trabalhar. Por qual motivo? O 1 fatorial, apesar de ser estranho, mas a gente pode falar assim, o 1 fatorial é a multiplicação de todos os números do 1 até chegar no 1. Ou seja, já dá 1. Estranho, né? Entretanto, o 0 fatorial é um pouquinho estranho, porque se ele vai até 1 e já começa no 0, como que ele vai fazer essa redução de valores? Certinho? Então, para isso, a gente vai ter que trabalhar com uma propriedade do fatorial que é bem interessante. Uma propriedade do fatorial diz assim, n fatorial é a mesma coisa que n vezes n menos 1 fatorial. Além de servir para arrumar ou para entender esses dois cidadãos aqui, ele é muito importante para a gente para trabalhar com a simplificação de expressões com fatorial, que é o que nos objetiva para os próximos tópicos aí, porque senão a gente vai trabalhar com números muito grandes. Então a simplificação é bastante importante. Certo? Por que isso daqui é verdade? Vamos colocar aqui um exemplozinho. Eu acabei de dizer que 5 fatorial vale 120. Se eu pensar que aquilo ali é o 5, aqui vai ser o número 5 e aqui vai ser 5 menos 1, 4. Então, eu estou dizendo que 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 fatorial. Isso é verdade? É verdade. Eu posso repetir esse 5 e o 4 fatorial é o quê? É 4, 3, 2, 1, que vai dar exatamente o mesmo 120. Certo? Em outras palavras, o que isso daqui significa? O n fatorial, por definição, é a multiplicação de todos os valores até chegar no 1. Porém, se esse n for um número muito grande, ou se não me for interessante chegar até o 1, eu posso parar antes. Mas a partir do momento que eu pare antes de chegar no 1, eu tenho que colocar o símbolozinho de fatorial. Então, eu poderia escrever o 5 fatorial assim. Posso dizer que 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 fatorial. Eu posso dizer que ele é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu posso dizer que ele ainda é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Ou seja, eu não preciso desenvolver até o 1, mas a partir do momento que eu não chegue até o 1, eu tenho que colocar o símbolo de fatorial. Beleza?
A gente vai voltar a lembrar essa propriedade no próximo slide ali. Mas agora vamos entender esses dois cidadãos aqui. Eu vou usar essa expressão, essa formulazinha, digamos assim, né? Essa propriedade, para descobrir esses dois caras aqui. Pensa nessa fórmula e pensa num n valendo 2. Se o n vale 2, eu vou substituir ali. O que vai gerar? Vai gerar 2 fatorial igual 2 vezes 2 menos 1 fatorial. Quanto que é 2 fatorial? 2 fatorial é 2, porque é 2 vezes 1. Igual a 2 vezes 2 menos 1, 1 fatorial. Pega esse 2 que está multiplicando, passa ele para cá dividindo. Vai ficar 2 divididos por 2 igual a 1 fatorial. Portanto, o 1 fatorial vai ser 1. 1 fatorial é 1. A gente já tinha comentado, de um jeito estranho, mas até que fácil de entender que o 1 fatorial valia 1. Mas agora o 0 fatorial. O 0 fatorial. Para isso, eu vou usar a mesma expressão lá de cima para o n igual a 1. Para o n igual a 1. Então, todo lugar que tiver n lá em cima, eu vou trocar por 1. Então, tem 1 fatorial é igual a 1 vezes 1 menos 1 fatorial. Certinho? Quanto que é 1 fatorial? Acabamos de descobrir. 1. 1. Quanto que é 1 menos 1? 0 fatorial. Passa esse 1 para cá dividindo. E quanto que a gente gera aqui? 0 fatorial igual 1 divididos por 1, 1 também. Certinho? Daqui 2 videozinhos, a gente vai trabalhar com... o próximo videozinho também já tem algum contexto disso. Com arranjos e depois com combinações. Lá é bem legal, eu vou explicar por que o 0 fatorial vale 1 de um jeito bem prático. De um jeito bem fácil de a gente entender. Certinho? Então, o que a gente tem para esse primeiro slide? Prestar atenção. Qual é a definição de fatorial? Fatorial de um número n se encaixa no conjunto dos números naturais e ele é a multiplicação de todos os números pelos seus, ou do próprio número pelos seus antecessores até chegar no 1. Essa propriedade é interessante a gente guardar e que 1 fatorial e 0 fatorial valem ambos uma unidade. Certinho? Tranquilo? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Beleza? Tranquilo? O que a gente vai ver agora? O próximo passo que eu gostaria de comentar com vocês é a questão de simplificação. A simplificação é muito importante. A gente trabalha muito com simplificação já a partir das próximas aulas em relação à permutação, em relação a arranjo e em relação à combinação. E futuramente lá para frente em probabilidades também. Quando a gente trabalha com a chamada distribuição binomial de probabilidades, a simplificação é bastante importante. Tá? Então, eu vou começar com algumas simplificações bastante tranquilas. Vou colocar como um item A aqui. 5 fatorial divididos por 3 fatorial. Alguém pensa, professora, é só eu fazer 5 fatorial. Você já fez no slide anterior, dava 120, 3 fatorial dá 6 e divido os dois. Tranquilo. Agora, imagina que eu vou fazer isso daqui. 20 fatorial divididos por 18 fatorial. Quanto que é 20 fatorial? Não sei, não me interessa. Muito menos o 18. Tá? Percebam a semelhança que tem entre esses dois cidadãos aqui? Então, eu tenho um fatorial maior, um menor. Como que eu faço para simplificar? Aí, essa propriedade que está aqui em cima é importante. Principalmente por nós termos uma divisão, qual que é o propósito aqui? Eu não preciso, se tem divisão, em algum momento vai ter simplificação de um valor de cima com o de baixo. Ainda mais que fatoriais são fatores que vão acabar no 1, então vai ter muita coisa comum. Então, o que eu posso fazer? Esse primeiro aqui, eu vou desenvolver, como ele é curtinho, eu vou desenvolver ele inteiro. O que seria o 5 fatorial? Sem pensar no resultado, mas no seu desenvolvimento. 5, 4, 3, 2, 1. Certinho? É o 5, 4, 3, 2, 1. O que é o 3 fatorial? É o 3, 2, 1. Se eu falasse para vocês agora aqui, dá para a gente brincar e cortar algumas coisas? Como só tem multiplicações, posso cortar esses 3 com esses 3. E sobra quanto? Sobra 5 vezes 4,
20. Tranquilo? Professor, tem um jeito mais fácil de fazer isso? Com certeza. Qual que é esse jeito mais fácil? A gente pensar no seguinte. Eu comecei a cortar quem aqui? Eu comecei a cortar a partir do 3. E se a gente der uma olhada nessa situação, que o 3 é o menor deles. Significa que, a partir do momento que se iguala ao menor entre os dois, todos os valores vão ser simplificados, cortados. Pense aqui que é o 20. 20 é fatorial. 20, 19, 18, 17, 16, blá, 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 até 1. O que é o 18 fatorial? 18, 17, 16, 15, até 1. Vejam quantas coisas são repetidas. Então, para a gente evitar de ter que escrever todos eles até 1, a gente para aonde? No menor. Certo? Então, 20 fatorial divididos por 18 fatorial, eu vou fazer o 20 e chegar até o 18. 20, 19, 18. Isso daqui tá certo? Não. Aquilo que eu falei no slide anterior. Se eu não chego até o 1, eu tenho que colocar o símbolozinho do fatorial, para dizer que eu não terminei o número ali. Certinho? Embaixo eu tenho 18 fatorial, então percebam que o 18 fatorial é um número gigantesco, que eu nem sei quanto que ele vale, mas tem um igual em cima e embaixo. Fechou. 20 vezes 19, 2 vezes 19 dá 38, com 0 dá 380. 380. Certo? Isso daqui também é válido quando a gente fala de maneira algébrica. Por exemplo, eu tenho x mais 2 fatorial divididos por x menos 1 fatorial. Como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo isso daí? Então, eu resolvo da seguinte maneira. Eu vou desenvolver o maior até chegar no menor. Quem que é o maior entre eles? Um número adicionado 2 ou um número subtraído 1? O adicionado 2 é o maior. Então, começa por ele, que é o x mais 2. Quem que é o antecessor ao x mais 2? É ele subtraído uma unidade. X mais 2 menos 1 dá x mais 1. Quem que é o antecessor do x mais 1? É ele subtraído uma unidade. X mais 1 menos 1 é x. E aí, a gente vai continuando até que se iguale ao de baixo, nesse caso. Igualou ao de baixo, x menos 1 fatorial, eu paro por ali, coloco o símbolozinho de fatorial, passo o tracinho aqui de fração, porque a partir de agora eu tenho um fator igual em cima e embaixo que eu posso simplesmente simplificar. Professor, e essa expressão de cima aqui, eu preciso fazer propriedade distributiva? Aí vai depender da questão. Eu não vou fazer aqui agora, mas se precisasse, teria que fazer x vezes x, x vezes 1, 2 vezes x, 2 vezes 1. Depois tudo isso multiplica por x. E eu sei que vai surgir uma expressão do terceiro grau, porque em algum momento ia ter um x multiplicando um x, x ao cubo. Belezinha? Vale lembrar também que nem sempre o maior está em cima. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, 7 fatorial divididos por 10 fatorial. A gente tem que cuidar para não dizer assim, faz o maior, ou de cima ficar igual ao de baixo. Não, faz o maior ficar igual ao menor. Então, eu vou desenvolver o 10 até chegar no 7. 10, 9, 8, 7 fatorial. Em cima, eu já tenho 7 fatorial. Simplifico os dois, aqui tem que tomar um cuidado. Quando simplifica tudo de um lado da fração, numerador e denominador, no lugar fica quanto? Fica 1. 9 vezes 8, 72, multiplicado por 10, dá 720. Belezinha? Tranquilo? Um último tópico que eu quero comentar com vocês, dessa parte de fatorial que é importante, é quando aparece sinal de adição. Quando aparece sinal de adição ou subtração entre expressões com fatorial, nós temos que tomar cuidado. Adição e ou subtração. A gente tem que tomar um cuidado porque, da mesma forma que numa expressão algébrica do tipo x mais 5 divididos por x menos 3, eu não posso cortar esse x aqui, aqui eu também não posso trabalhar dessa maneira tão amadora, digamos assim. Certo? Então, quando tem adição ou subtração, tem que tomar um cuidadinho especial. Vou colocar como item A aqui, 7 fatorial mais
6 fatorial divididos por 5 fatorial menos 4 fatorial. Vou colocar na ordem aqui só para ficar bonitinho, mas isso não regula muito. Como que a gente resolve isso? Como que a gente resolve? Eu não posso, por exemplo, fazer esse 7 chegar até o 5 para cortar, fazer esse 6 chegar até o 4 para cortar. Porque entre eles tem uma operação de mais e uma de menos, poderia ser ambas de mais, poderia ser ambas menos. Então a gente tem que tomar cuidado porque eu não posso trabalhar com eles de maneira independente, eles estão interligados por uma operação. Quando a gente vai ter esses cidadãos aqui, a gente vai usar algo que a gente viu num videozinho de matemática do ensino fundamental, até vou deixar um cardzinho para vocês aí também, que é o chamado fator comum. Eu tenho que achar o fator comum para simplificar um de cima com um de baixo. E aí vai uma dica boa para vocês. Quem é o fator comum com expressões entre fatorial? Sempre o menor deles. Sempre o menor deles é o fator comum. Dessa forma, quando tem expressões com mais ou com menos, a gente vai desenvolver todos até o menor deles, que nesse caso é o 4. Então, olha só. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial mais 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Tudo isso daqui vai ficar dividido por 5 vezes 4 fatorial menos 4 fatorial. Agora está fácil da gente perceber que todos os 4 elementos que formam essa expressão têm o 4 fatorial. Dessa forma, o 4 fatorial pode ser colocado em evidência em cima e embaixo. E o que vai sobrar agora dentro dos parênteses? Em cima vai sobrar quem? O 7, o 6 e o 5. 7 vezes 6 vezes 5 mais o 6 vezes 5 daqui. E embaixo nós temos que tomar um cuidadinho. Dos 5 vezes 4 fatorial, se o 4 fatorial tem evidência, aqui sobra o 5, menos do 4 fatorial. Se eu coloco o 4 fatorial, não pode pensar que é nada, colocar um zero aqui. Não esquece que sempre como elemento neutro está sendo multiplicado o número por 1. Então aqui vem o número 1. Certinho? E aí agora a gente tem algo bem legal para fazer. O 4 fatorial é o fator comum e organizar essa expressão. Essa expressão vai dar quanto? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7 dá 210. 210 mais 30 dá 240. 240 divididos por 5 menos 1, 4. Isso daqui vai dar 60. Claro que poderia ter dado uma fração irredutível, uma fração não exata, um número não exato, né? Daí deixa em fração mesmo. Mas nesse caso deu bonitinho assim. Certo? Tomar cuidado com isso. Diferente disso, bem mais fácil, que eu não citei no slide anterior, quando tem vários fatoriais, mas só com multiplicação. Aí é mais tranquilo. E uma boa notícia para vocês é que nos subtópicos da análise combinatória que a gente tem para frente, a maioria só envolve multiplicação. São raros os casos que aparecem assim, mas é bom saber fazer. Então, vou colocar como um item B os mesmos aqui, ó, só que tudo multiplicado entre si. 7 fatorial sobre 6 fatorial, que multiplica 5 fatorial, vezes 4 fatorial. Quando a gente vai trabalhar com esse cidadão desse jeito, aí a gente pode fazer o seguinte. A gente pode separar e trabalhar com um de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo. Então, eu vou mexer o 7 com o 5, vou mexer o 6 com o 4 e só alegria. Então, vai ficar o quê? Vou fazer 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Embaixo eu repito 5 fatorial. Aqui ao lado eu vou fazer o 6 vezes 5 vezes o 4 fatorial. Embaixo tem o 4 fatorial. Só alegria também. Por quê? Porque aqui agora eu consigo simplificar isso. Nós vamos ter aqui 7 vezes 6, 42, vezes 6 vezes 5, 30. 3 vezes 42 dá 126, com 0 dá 1.260. Essa expressão dá 1.260.
Beleza? Professor, se tiver uma outra situação assim, ó, com mais fatoriais em um dos lados da fração. Então, tiver, por exemplo, um bem comum que vai ter bastante aplicação lá para frente. 10 fatorial divididos por 7 fatorial vezes 3 fatorial. Como que eu faço? Quando você tem quantidades diferentes de fatoriais no numerador e no denominador, você tem que escolher. Faz o de cima com um dos dois de baixo, a simplificação, e o outro você desenvolve. Então, eu posso trabalhar com o 10 e o 3, ou o 7, perdão, ou com o 10 e o 3. Tanto faz. Dessa forma, a gente vai escolher quem está mais perto para a gente escrever menos. Então, eu posso fazer o quê? Posso fazer o 10 chegar até o 7, que está mais perto, e desenvolvo o 3. Então, vou fazer assim. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, certinho? Sobre o 7 fatorial eu vou deixar, porque eu vou simplificar. E esse 3 fatorial eu já aproveito para desenvolver. Nem sempre eu vou resolver ele, porque depende do número, vai dar um número grande também. Então aqui começa uma parte mais divertida agora, porque vai ter um monte de simplificação. Que não tanto assim, né? Um monte. Assim. O 7 fatorial com 7 fatorial eu já corto. Eu poderia resolver esses 3 de cima, esses 3 de baixo e dividir, mas aqui eu já vou acostumar vocês a gente fazer uma simplificação termo a termo. O 2 eu simplifico com o 8 e fica 4. O 3 eu simplifico com o 9 e fica 3 lá em cima. E aí a gente consegue finalizar já na próxima etapa aqui, esse resultado. Embaixo não ficou nada significativo, né? O 1 não faz diferença no denominador, multiplicadamente falando, né? Em cima ficou 3 vezes 4, 12, vezes 10, 120. Beleza, galera? Então, só dando uma revisada, uma reforçada. A questão do fatorial, né? Qual é a definição desse fatorial? Duas propriedades interessantes, quer dizer, uma propriedade interessante e duas consequências importantes para a questão do fatorial também. E o que eu acredito, eu avalio ser a parte mais importante da nossa aula, do nosso videozinho, é saber simplificar frações e expressões que têm fatorial. Muito importante, certo? Nos vídeos mais para frente eu começo a passar de um jeito um pouquinho mais prático para a gente resolver de maneira mais rápida. Mas, se a gente se atentar a esse método que eu passei nesse vídeo aí, não vai ter erro lá para frente. Belezinha? Por hoje é isso. O próximo videozinho nosso vai ser sobre permutação. Permutação é um negócio bem legalzinho também, aparece com certa frequência aí nos vestibulares. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam aí no nosso canal. Até a próxima. Tchau!